Vamos fazer agora essa parte aqui do meio. Vou pegar um pincel um pouco maior, tá? Mas nada assim muito grande, porque pincel muito grande ele já acaba atrapalhando. Então a gente vai aqui pro amarelo, porque agora essa parte aqui é enorme. Eu acho que nesse vídeo aqui eu vou conseguir fazer só essa parte aqui. Mas se eu conseguir, tá jóia. Então aqui a gente vai pôr tinta, ó. Aqui vamos pôr tinta mesmo. Aqui não adianta colocar um pincel maior, porque o pincel vai, além de gastar muita tinta, na hora de fazer os detalhes, vai ter que pegar um pincel menor e a tinta que fica no pincel grande é bastante, então não compensa. Eu acho que assim é legal, com pincel menor, mas trabalhar um pouco mais rápido, né? Pelo menos esse fundo aqui tem que ser trabalhado um pouco mais rápido. Aqui eu tô apurando por causa da secura que tá o tempo. Não é porque não dá tempo, é porque o tempo aqui tá muito seco e a tinta seca muito rápido. Então eu tenho que cuidar isso. Porque eu tenho que trabalhar em cima de úmido. Então se essa tinta secar, eu tenho que passar ela de novo. E eu não quero fazer isso, senão a tinta vai ficando uma pintura grosseira. Aonde vai ficar a luz maior, eu enchi todo de amarelo. Aqui ainda eu vou voltar com mais amarelo. Mas por enquanto é isso aqui que eu vou fazer de luz. Isso aqui seria tanto na tela quanto no tecido. Eu teria que fazer isso aqui na tela também. Sempre primeiro tem que colocar a cor de fundo, que é a cor que vai contar aqui nessa história toda, né? A cor que você vai identificar, que aqui o amarelo é a cor que você mais identifica. As outras, como viram uma misturança de cores, é um pouco mais difícil de você identificar. Com o pincel sujo de amarelo mesmo, eu já começo aqui com o siena, perto do risco, ó. Primeiro eu começo lá perto do risco. Eu nunca chego com ele primeiro no amarelo, que é a parte onde eu quero mais escuro. Se eu vier com ele em cima do amarelo, eu vou escurecer muito o amarelo. E não quero isso não. Então, ó, eu começo lá, coloco sempre a tinta mais grossa lá, e aqui agora eu começo a misturar. Quando eu chego perto do amarelo, eu começo a misturar o siena. Então, o amarelo vai entrando no siena, o siena vai entrando no amarelo e vai fazendo esse degradê de cor. Aqui a gente tá arredondando o jarro. Essa parte aqui tá por baixo, mais escura. Porque eu não cuido muito o risco de cima, porque a gente vai passar essas mesmas cores para lá. Se eu tivesse que passar uma outra cor aqui, então eu cuidaria para não passar para aquele lado. Siena. Agora aqui a gente vai usar bastante tinta. Por isso que aquele outro lá não deu para pintar, porque eu usava muita tinta e estava secando muito rápido. Eu até tentei fazer,
Mas quando começar a chover aqui, eu vou pintar de novo um outro jarro daquela cor, porque aquele jarro é muito lindo. E vou deixar aqui no canal. Esse aqui também, ele é grande, eu teria que pintar ele bem mais rápido. Vou tentar pintar ele como se eu estivesse pintando só, sem me preocupar muito em que eu tô gravando. Essa parte aqui, ela fica por cima. Eu teria que ter começado lá de baixo, mas eu queria fazer essa parte aqui com vocês. Depois lá embaixo eu pinto, que vai ser a mesma coisa que aqui. Pinto fora, depois eu volto e explico somente. Então aqui, ó, que eu vou ter que colocar um pouco de amarelo. Mas ele não vai ficar só amarelo, vou colocar um pouco de siena aqui também. Ó, eu puxo siena de lá, puxo siena de cá. Porque ele tem uma claridade, mas não é tanta. Agora aqui eu venho, ó, com o pincel sem tinta, só fazendo essa junção de cores. Não posso demorar muito porque a tinta seca. Vamos pro caramelo agora. Porque dos lados, enquanto eu tô passando tinta, ela tá úmida, mas aqui no centro ela vai secando. Então a gente tem que voltar com o amarelo. Se aonde você tá pintando no caso não tá tão seco, você vê que a tinta não seca, daí não precisa. Mas geralmente precisa porque a área é muito grande e conforme a gente vai fazendo sombra aqui, a luz ali vai secando. A cerâmica vai dando essa cor de terra, que eu acho linda. Cerâmica não, caramelo. O caramelo tem uma cor de terra linda. Ele casa bem com o amarelo, só que ele não casa bem com o branco, então tem que cuidar. Pintura, quando a gente pinta ela, que a gente levanta e olha ela, ela tem que ser agradável aos olhos. Se ela não está agradável aos olhos, se ela não tem vida, então algo eu fiz de errado. E eu tenho que consertar na próxima pintura, porque daí naquela ali já não conserta mais. Eu tenho que tentar identificar onde que está o erro e na próxima vez que eu pintar eu não cometer o mesmo erro. Tem pessoas que pintam umas coisa muito pesada, muito... Nossa, quando você olha assim, a primeira vez até que é bonita, mas depois conforme você continua olhando aquilo, pesa os olhos, ele incomoda o olho. Cerâmica. Se veja que eu sempre começo aqui. E vou carregando essa tinta tanto para cima quanto para baixo. Começo sempre na parte onde que eu quero que fique mais profundo. Desse outro lado aqui também. Onde eu quero que ele fique distante, né? O lado que eu quero que ele fique distante, eu vou escurecendo. O lado que eu quero que ele fique, que ele aproxime, é o lado que eu quero mais claro, que eu deixo mais claro. Olha, pra cá eu venho só com a sujeira do pincel. Eu já não tenho quase tinta. E aqui em cima também.
Aqui é a parte onde eu vou escurecer. Eu venho aqui com o pincel, de novo limpo, dizer que eu lavei, sequei o pincel. E eu venho fazendo a junção de todas essas cores, ó. Eu não chego bem no meio onde tá o amarelo, porque é a parte que eu quero que fique com luz. Já tá bem seco aqui, ó. Agora eu vou com o sépia, que é a última sombra, daí eu volto pra luz. Que não deveria estar seco ali, vou ter que pegar e passar amarelo. A tinta de tecido, ela seca com muita rapidez. Daria para fazer metade do jarro para um lado, metade depois para o outro. Só que é mais difícil de juntar as cores, daí aonde fica separado, nossa, é muito complicado para juntar as cores. Então eu prefiro passar mais tinta amarela no meio do que ter que juntar a metade com a outra metade. Ó, aqui eu vou colocar o escuro, só desse lado. De novo, só aqui o escuro. E aqui embaixo. Eu sempre coloco no meio e depois espalho para os lados, porque senão fica muita tinta. Ali, como eu coloquei muita tinta, ó, deu pra ver que ficou bem escuro. Eu vou lá, lavo o pincel e venho aqui, ó, em movimento circular e vou juntando essa cor com a cor de baixo. Ó, já clareou um pouquinho. Agora aqui eu vou voltar com amarelo porque secou. Vem aqui, ó, terminar de colocar o escuro aqui. Aqui eu escolho, posso colocar um lado mais escuro, outro lado mais claro. Esse meu aqui acabou ficando esse lado de cá mais claro, ó. Mas vou tentar escurecer um pouquinho. Aqui eu vou colocar o jarro agora por cima da flor e das folhas. Porque nem sempre o branco é que vem fazendo essa separação. Nesse caso aqui é o sépia que vem fazendo essa separação. Vamos lá para amarelo de novo agora. Até que eu consegui pintar rápido agora. Não é o meu estilo pintar tão rápido assim, não. Eu tenho muita dificuldade de pintar agora na época da seca, porque eu demoro bastante para pintar. Então, para mim é difícil pintar agora nesse tempo. Ó, eu nunca venho com a tinta assim. Como o jarro eu quero que ele fique redondo, então eu tenho que vir com a tinta dessa maneira aqui, ó. Agora aqui eu vou vir com o branco, vou colocar um ponto de luz. Como eu vim com o ponto de luz lá, vai ser bem aqui no meio, ó. Coloco um pouquinho. Vou lá, pego mais um pouquinho, coloco aqui no meio e espalho com movimentos circulares. Eu nunca coloco de uma vez a tinta, sempre vou colocando de pouco e espalhando, porque eu quero que esse ponto de luz fique maior aqui no meio e menor para os lados, ó. Vou vindo como em movimentos assim, tipo uma vírgula, e vou ajeitando a luz do jeito que eu quero, ó. Eu vou colocar um pouquinho
aqui embaixo. E subo com essa luz. Então, agora aqui eu vou acentuar bem no meio aquele foco de luz lá, ó. Quanto mais eu trabalho esse meio aqui, mais arredondado fica esse jarro. Esse ponto de luz aqui é muito importante. Aqui eu pego o pincel sujo, eu peguei um pouquinho de tinta, tirei lá no pano a tinta e venho, porque essa luz ela não pode ficar só aqui. Como o jarro é de cobre, é dourado, quer dizer, de cobre, então o cobre ele vai refletindo a luz. Então, tá aí mais um. Eu tenho 9 minutos ainda. Nesses minutos eu vou fazer essa parte aqui de baixo. Tem um tempinho ainda, vamos aproveitar o máximo de tempo possível. Deixa eu pegar logo o pincel aqui. Os pincéis não podem ficar muito tempo na água, porque senão eles ficam muito moles, mas não pode usar eles sem hidratar também. Eu acabei de pegar o pincel lá do meu negócio de pincel, eu venho na água, hidrato ele, seco. E agora a gente vai vir nessa parte de baixo aqui. Que daí todas essas partes vão ser da mesma maneira, tá? Este foco de luz tá bem aqui, ó. Que vem de lá, ó. Você não pode mudar. Quando você começa lá em cima com um ponto, você não pode mudar ele depois, a não ser que você mude desde lá. Mas aqui no centro a gente vai fazer tudo a mesma cor. Aqui eu poderia fazer prata, essas partes aqui, ó. Se for fazer prateado, você pode usar o branco, o preto e um pouquinho de azul inverno. Depois eu arrumo ali que saiu a tinta, para dar um tom azulado. Vou fazer um por vez. Se eu tivesse pintando já, eu encheria até aqui e terminaria todo. Mas eu não vou conseguir terminar com esses minutos que resta não. Então, eu vou começar lá e os outros dois vão ser da mesma maneira. Aí, eu vou terminar de pintar eles, depois eu volto no próximo vídeo. Começa aqui, ó, siena, lá no cantinho. Como toda pintura eu fiz isso. Nunca venho no amarelo primeiro, vou sempre lá no canto. Arrumo arredondado. Eu esqueci de colocar o risco na minha página lá, mas eu vou colocar, vou tirar foto dele e vou colocar lá. Eu não tirei nem a foto ainda porque eu não conseguia postar mais nada. Consegui entrar na minha página, conseguia visualizar como todas as outras pessoas, mas eu não conseguia mexer no YouTube por causa dos cookies, estava desativado. E o YouTube, ele tá colocando agora a internet beta, né, 5.0, e daí atualizou. E eu, como os meus cookies estavam desativados, porque o YouTube vive de propaganda, e eu desativei a propaganda, né? Então, aí ele meio que ficou bravo comigo e enquanto eu não ativei os cookies, ele não deixou eu postar mais nada, mas até eu descobrir que era isso, demorou. Nossa, teve um dia aí que eu fiquei quase 3 horas à noite mexendo e olhando tutoriais para ver como que eu fazia. Daí quando eu tava pensando em levar para um técnico, que eu sou técnica também, né, mas eu não exerço a profissão, quase não mexo. Então,
Quando eu tava pensando em levar para um técnico, daí eu pensei assim, vou fazer uma oração, pedir para Deus e vou fazer mais uma tentativa. E deu certo. Eu fui lá em cima, nos cookies que a gente tem lá numa barra de ferramentas. Aí eu fui lá e só descliquei, sabe, em desativar cookies, porque estava clicado em desativar cookies. E eu só descliquei lá, pronto. Minha página na hora voltou tudo. Voltou todas as minhas senhas, voltou tudo meu Face, voltou tudo. Eu só não vi se voltou Ah, esqueci agora, tem um negócio lá que o meu sumiu faz tempo. As cores aqui, conforme eu vou falando, eu fui colocando no pé. Agora eu vou pro CEP. Já coloquei o cerâmica, o caramelo, o cieno, cerâmica, o caramelo, cerâmica, agora eu vou pro CEP. Sempre aqui, ó, começa lá no cantinho, que é onde eu quero que fique mais distante. Vem aqui do outro lado também, coloco no cantinho onde eu quero que fique mais distante. E na parte de baixo aqui, ó. Agora aqui a gente vai pro... Vou pôr mais um pouquinho de amarelo. Eu vou arrumar aqui onde passou, só que esse meu pincel aqui tá ruim. Aqui onde passou, eu vou arrumar antes de colocar o branco, né? Porque se eu colocar o branco aqui, daí é capaz de eu puxar pro fundo aqui e vai ficar feio. Então, primeiro eu arrumo lá. Eu desci um pouquinho do amarelo, agora eu venho aqui com o branco. Coloco ele bem no centro, que é onde está o meu ponto, o meu foco de luz, meu ponto maior de luz, ó. E daí eu vou levando ele para o lado. Então, agora aqui continua, já vai acabar meu tempo de novo, mesma coisa. Essa parte aqui, daí aqui assim, ó, esse aqui eu vou voltar com ele pintado, tá bom? Aí, aqui é escuro pra cá, onde vai fazer o pezinho dela. Não, faz o seguinte, eu acho que eu vou fazer o vídeo com essa parte aqui, porque o pé é bem complicado de fazer. Vou voltar no próximo vídeo e vou terminar esse pé aqui com vocês, vai ficar mais legal, eu acho. Mesmo que eu tenha que fazer mais outro vídeo para terminar, para quem tá aprendendo, eu acho que compensa. Então, boa pintura a todos. Se alguém não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhem, tá? Para que mais pessoas vejam. Deixe o joinha de vocês se vocês gostarem, porque isso ajuda o meu canal a subir. E é bom para mim porque eu sei quando eu tô agradando e quando eu não tô, né? Então daí, pro meu crescimento é muito bom as inscrições e as curtidas, né? O joinha ali, a curtidinha. E eu me alegro porque eu sei que as pessoas estão participando, mesmo que não seja inscrito, que não queira se inscrever, mas se deixar um joinha, você já entende que as pessoas estão ali, que estão entrando, aprendendo, que é o foco desse meu canal, que é ensinar, tá? Eu vou só mostrar aqui onde eu terminei
nos outros vídeos, eu tenho acho que 1 minutinho ainda. Nos outros vídeos eu fiz um pedaço e daí eu pintei as rosas, mas ó, nas rosas tem no meu canal, eu tenho vídeos ensinando a fazer as rosas. Eu não terminei elas ainda, tem que fazer ainda as sépalas, tem que fazer os miolinhos, fazer uns detalhes ainda com pincel fino. Aqui eu tenho que colocar as bolinhas na hortênsia, fazer os cabos aqui das rosas e da hortênsia. Tem bastante coisa para fazer ainda nesse pano. Mas eu volto para terminar com vocês o pé do jarro aqui. Aqui, ó, eu fiz o botão, fiz o outro botão. Como eu sempre falo, não é o tipo de pintura que eu gosto de fazer, essas rosas, mas valeu!